Olá, tudo bom, pessoal? Olá, professora Tudo, Gabriela. tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E você? Então, tá bom, tudo bem. Professora Gabriela tá rouca, né, professora? A gripe a pegou de jeito. É, mas a gente vai dar um jeito nela. Calma Que aí. bom, que bom, isso mesmo. Somos guerreiros. Somos A gente... guerreiros. Professora Gabriela, primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer enormemente por você ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aqui. Sabe que eu sou um grande entusiasta seu, né? Professora Gabriela, para quem não conhece, é doutora em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, pela Universidade Autônoma de Barcelona, é também mestre em educação, esteve na graduação e no programa de mestrado da Universidade Tuiuti do Paraná, lá com o mestrado de psicologia forense, e hoje é professora pesquisadora na Universidade Federal do Paraná. Uma super pesquisadora, diga-se de passagem. Eu que tive a honra de conhecer a professora Gabriela na Universidade Tuiuti, né, ladeando com ela, colega de docência no curso de Direito. Depois fui aluno da professora Gabriela no mestrado e a partir dali, enfim, aí me tornei fã de vez e agora, para todo sempre, sou fã. Né? Comecei como colega, passei para aluno e agora sou fã da professora Gabriela. Muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite e estar Mas conosco hoje aqui. eu sou muito seu fã, eu acho assim, você é incrível, eu sempre achei. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu valorizo muito nas pessoas é, eu brinco que é ser gente, né? É ser gente. E você e o professor Pericles foram, assim, pessoas incríveis, né, no curso do Puxa vida. Direito. Né? Muito, muito obrigada. Eu agradeço mesmo o convite, agradeço vocês querem escutar as minhas pesquisas. Eu estava falando esses dias com o Michel, que acabou de entrar, que parece que nossas pesquisas não têm muita relevância, que a gente fala óbvio, mas na verdade acho que não é, né? Para algumas pessoas faz muita diferença. Então, trabalhar com esse tema para mim é extremamente importante no que acredito. Acredito muito, muito, muito que a gente pode dar a volta por cima, que nós temos uma capacidade incrível, mas para ter essa capacidade de dar a volta por cima, nós precisamos de algumas coisas, precisamos de alguns pilares, precisamos de uma rede de proteção, precisamos de algumas pessoas que estejam na nossa vida, né? E o exemplo que eu sempre dou, né, até foi interessante, é aquele livro do meu pé de laranja lima. Ah, adoro, adoro. E o que esse menino tinha? Ele não Sem tinha dúvida. nada, ele só tinha que a árvore. E ele que foi longe, né? Então, uma coisa que parece, nossa, como assim? E é isso que a gente precisa. Alguém, ter uma rede, alguém que você seja importante, né? Traduzindo para os meus alunos, eu falo, a gente precisa ter alguém que queira morrer por nós, que saiba que a gente pode saber que a gente pode contar. E daí para É verdade. frente, a gente vai. Isso mesmo, que bom, que bom. Adiante. Professora, assim, quando eu pensei em temas, né, para a gente abordar voltado à psicologia forense, eu tenho uma preocupação muito grande, especialmente por conta da atuação no direito, de uma forma definitiva desmistificar essa ideia de que o direito por si só pode ser suficiente para resolver os problemas da sociedade, né? Cada vez mais nós precisamos nos perceber aí parte de um contexto científico muito maior. E nesse sentido, a psicologia forense vem desempenhando um trabalho muito importante, pesquisas que não podem ser deixadas de lado, né? Uhum. Porque hoje nós discutimos muitas questões no mundo jurídico sob o ponto de vista de achismos, né? Acreditamos que com uma determinada alteração legislativa as coisas podem ser diferentes e aí apostamos todas as fichas naquilo sem ter o mínimo de conhecimento científico sobre essas realidades.
E a professora Gabriela tem aí estudos incríveis, extremamente importantes na área do direito penitenciário, vamos chamar assim, e especialmente com mulheres presas. E depois um estudo importante com filhos dessas mulheres presas, e eu sei que agora tem aí uma nova pesquisa, ainda não publicada, né, no forno, pronta para sair, também com filhos de pessoas encarceradas, e uma pesquisa me parece bastante reveladora, assim, né, muito dura pelo que a gente já conversou, pelo que a gente sabe. Mas eu gostaria de saber antes, professora, em relação às mulheres encarceradas, né? Nós temos uma realidade prisional muito grave no país. Hoje, o último levantamento dá conta de mais de 700 mil pessoas presas entre regime fechado e semiaberto, importante dizer, né? Desconsiderando o regime aberto. E nós temos aí um número de, me corrija se eu estiver errado, cerca de 5% dessa população é formada por mulheres, é isso, né? É isso mesmo. Ou seja, não é um número desprezível. Não é um número desprezível, mas na verdade, assim, eu acho que vocês vão me ajudar mais do que nisso, que eu direito com vocês. Depois da lei das drogas, teve o boom do encarceramento, né? Se não me engano, foi 2005. Então, a população feminina, ela foi oscilando. Teve um aumento, assim, absurdo. Depois ela começou a diminuir e ela volta novamente elas têm oscilamentos. Então, tem 5%, 4,6%. Essa é a porcentagem de mulheres que estão presas. Então, o que acontece? Né? Eu comento sempre que quando a gente fala assim, por que a gente vai falar da mulher se elas são apenas 5%? De 700 mil pessoas, não é nada. Né? Vamos ser realistas, vamos pensar bem matematicamente. Não é nada, são 5%. Só que se a gente for analisar quem que é essa mulher, você percebe que esse 5% é muito mais do que esses 95% que são homens. Porque as consequências que essas mulheres trazem, as consequências que estão atreladas a elas são muito maiores. Começando porque a maioria das mulheres, elas são mães. Desse contingente, eu poderia dizer que 70% são mães. E aí nós temos esse grande X. Primeira coisa, essa mulher em média, ela tem cada vez, né, se fazer um parênteses, cada vez que vou na penitenciária, elas estão mais novas, muito novas. Então, ela tem em média uma idade de 24, 25 anos. Eles estão em idade reprodutiva, estão bem na idade reprodutiva. Elas já têm filhos fora do sistema e certamente quando ela sai, ela vai voltar a ter mais filhos. O número de filhos que elas têm, a média, né, na época que eu fiz aquela pesquisa primeiro com as mulheres, a média nacional era de 1,3 por mulher brasileira. Elas tinham 2,5, elas tinham o dobro dos filhos. Então, essas características são totalmente diferentes. E alguém pode falar assim, mas professora, filho não se faz sozinha? Filho tem um parceiro. Sim, mas quando o homem vai preso, a criança geralmente fica com a mulher. Sim, sim. Mas quando a mulher vai presa, a criança fica, na melhor das hipóteses, com os pais dessa mulher. E aí tem uma questão com os avós maternos. E aí tem uma questão que a gente não discutiu, mas que a gente está discutindo, que uma das coisas que eu vou estudar, que eu gostaria de estar no forno na minha cabeça pensando, é o seguinte. Eu quero deixar muito claro uma coisa que eu sempre falo, quem já me ouviu falar, eu falo sempre a mesma coisa, que filho de peixe, peixinho não é. Filho de peixe, peixinho se torna. Só para dar continuidade ao que eu vou dizer. Mas essa frase é para a gente pensar muito tempo sobre ela, né? Porque uma frase tão curta, mas tem um significado muito importante. Muito importante. Muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu ainda volto com ela, mas era só para conseguir terminar o raciocínio dessas crianças ficam com os avós. Então, essas crianças vão continuar sobre os mesmos estilos parentais que essa mãe teve.
E a probabilidade deles reproduzirem o mesmo papel é muito grande. Entendi. Entendeu? Uhum, Porque, né? E eu sempre brinco, eu falo assim, olha, nós estamos em uma sociedade que nós estamos aqui discutindo sobre um assunto X, você no direito, mas alguém nos ensinou a ser pais? Alguém nos diz, olha, faça assim. A gente não sabe, a gente aprende pelo... Quem tem um pouco mais de instrução, lê mais um pouco. Quem não tem, vai fazer a mesma coisa que os pais fizeram. Alguém, sabe, a gente pensa, acaba, literalmente, as pesquisas de psicologia falam que a gente acaba reproduzindo o seu padrão que foi ensinado com nossos pais, né? Que nós aprendemos com nossos pais. Então, voltando ao raciocínio, se essas crianças, as mães vão presas, essas crianças ficam com os avós maternos, a probabilidade deles reproduzirem o mesmo padrão de parentalidade é muito grande. Entendi, claro. E nós Claro. temos um outro problema que nós precisamos estudar. O comportamento social a ser desempenhado está diretamente relacionado com as práticas parentais no desenvolvimento da criança. Né? Então, eu tenho um estudo que vai mostrando mais ou menos isso. Né? Mas ele foi um estudo bem rapidinho, assim, que eu fiz com 60 mulheres, perguntando para essas mulheres como que foi o estilo parental delas, com os pais delas, e como que foi o estilo parental delas com os filhos delas. E aí a gente percebe que elas, as mulheres encarceradas, se percebem como melhores mais do que as mães delas. Mas quando a gente aplica... Pode falar. E isso acaba, desculpe te interromper, mas isso acaba também, de uma certa forma, se confrontando com a ideia de que, por serem mulheres encarceradas, não poderiam ser boas mães. Essa é uma afirmação verdadeira ou não? Não, não tem nada a ver. Eu fiz uma outra pesquisa justamente Uhum. falando sobre as concepções de mulheres encarceradas sobre a maternidade. Né? Uma pesquisa que já está publicada e ela é uma pesquisa dolorida, né? Porque uma coisa é o crime, Sim. outra coisa é ser mãe. Mas aí também eu quero desmistificar uma aula que eu ministrei para você, que era desenvolvimento humano, é que a maternidade não é uma coisa que sai assim, virei mãe, uau, agora eu sou mãe. Não é assim. Nós temos todo um histórico, né? Não, porque é mãe, e eu acho que uma das coisas que por muito tempo no direito foi muito batido, né? Porque tem que ficar com a mãe, porque a mãe... Peraí, não é a mãe, é a pessoa que vai oferecer para aquela criança tudo que ela precisa. Se essa pessoa é a mãe, que bom. Mas não é, sabe? Aí tem mais padrões, assim, não vou entrar, né? Acabei de ver a Lua Flor entrando, questões mais feministas, porque olha só, como que essa mãe não fez isso? Que mãe é essa? Poxa, que pai é esse? Não, mas o homem não precisa, né? A mulher sim. Então, assim, muitas das mulheres que eu percebo também que estão na situação de encarceramento pelos filhos. O filho não se torna um fator de proteção, se torna de risco, com coisas diferentes, porque, não, então vamos pensar, né? Então vamos voltar um pouquinho. Uma mulher encarcerada, a maioria elas têm 7ª série, elas têm baixa escolaridade, a maioria delas são afrodescendentes, eles têm uma função de vulnerabilidade social muito alta. E hoje até para ser faxineira na Tuiuti, você tem que ter no mínimo 8ª série. No mínimo. É verdade. Tá? Então, o que é mais fácil? Eu não estou dizendo que seja melhor, mas o que é mais fácil? Uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 7, para trabalhar até às 5, para ganhar um salário mínimo, ou você simplesmente... Olha, você faz uma corrida para mim, você ganha milão. O milão vai te pagar o leite, vai te pagar o tênis que o filho quer, vai te pagar o aluguel. Eu não estou diminuindo o crime, eu simplesmente estou mostrando que precisa pensar. Ela está no crime porque ela quer. Então, muitas vezes, o fato de ter filho deixa a mulher mais em risco daquela que não tem. Nesse sentido, é interessante, duas coisas me chamam a atenção, né? O Infopen vem realizando estudos sistemáticos sobre a situação carcerária, o que é muito importante,
né? Eu registro isso porque eu acho que é de fato muito importante. Mas tem um dado que me chama a atenção que diz respeito aos crimes que tanto as mulheres quanto os homens praticaram, né? O que é que leva as pessoas ao cárcere? Quando nós olhamos o gráfico indicativo dos crimes, existe uma mudança muito interessante entre crimes praticados por homens e praticados por mulheres. Você tem basicamente 50, um pouco mais, 51% dos crimes que encarceram homens são crimes contra o patrimônio e cerca de 25% ligado à droga. A relação com as mulheres é exatamente o inverso. Você tem cerca de 50% ligados à droga e 25% crimes patrimoniais. E aí, os outros 25% diversos crimes. E chama a atenção porque, em que pese as drogas sejam um crime, né, o tráfico de drogas especificamente, um crime equiparado ao crime hediondo, são crimes sem violência. Então, a grande maioria das mulheres estão presas pela prática de crimes realizados sem violência contra a pessoa, né? Então, esse é um dado que já, de uma certa forma, me chama a atenção. O quanto as mulheres encarceradas têm uma ligação forte com as drogas. Esse é um fator muito importante. E aí, quando você colocou um ponto extremamente importante, a Cláudia Shiro entrou. Obrigada, Cláudia. As drogas, muitas delas são as que levam, né? As que vendem, são a última da cadeia. E outro ponto extremamente importante, que eu bato o pé e eu não concordo, fico muito revoltada com isso, que muitas delas são por causa do uso, porque elas são usuárias. Então, não é um crime, é um problema de saúde pública e não um problema de criminalidade. Sim, sim. E isso está também diretamente relacionado com o crescimento da população carcerária feminina, porque, assim, Gabriela, quando você diz houve um boom na população carcerária feminina após 2006, né, quando nós tivemos ali a primeira reforma da lei de tóxicos. Nós tivemos uma lei, a primeira lei de tóxicos era de 1976, ela ficou até 2005, 2006 nós tivemos uma reedição, uma releitura, tornando o crime de drogas bem mais grave, muito mais grave, e depois, 2013, uma nova redação legislativa. Mas é interessante o seguinte, eu tomei o cuidado de dar uma olhada na evolução da população carcerária feminina e eu percebi que de 2005 a 2015, a população carcerária quase triplicou. Quase triplicou. Ela deu um salto de 13 mil pessoas para 41 mil pessoas. E aí, em 2016, nós tivemos um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria foi do ministro Lewandowski, se eu não estou enganado, e ele, inclusive na fundamentação dele, ele diz assim, olha, falando sobre esse tráfico que você se refere agora, ao tráfico do aviãozinho, né, que se diz, né, da mula. Eles, olha, a grande quantidade das mulheres presas estão presas por essa qualidade de tráfico. Sim. Né? E aí, naquela ocasião, o Supremo disse, olha, essa modalidade de tráfico não pode ser considerada hedionda, porque ela é menor, ela é subsidiária, vamos dizer assim, né? Ela depende da outra, né? Sim, e aí você me faz lembrar um caso que eu acompanhei quando eu fui para a Espanha. Eu fui para a Espanha fazer o doutorado sanduíche e aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque assim, a diferença, os sistemas prisionais são totalmente diferentes. Mas as mulheres que são presas, tem um grande número de mulheres estrangeiras aqui no Brasil, todas tráfico. E as brasileiras, o maior número de estrangeiras na Espanha, o segundo número são as brasileiras. Né? Tem muita brasileira presa lá por tráfico. E aí o que acontece? Nas penitenciárias espanholas, você, se tem um bom comportamento, você consegue trabalhar. Né? Você consegue trabalhar, você ganha dinheiro. Então, assim, na época, eu me lembro, isso foi 2012, elas ganhavam em média 300 euros por mês. É uma quantia relativamente grande. Sem dúvida.
sem dúvida. Então, o que acontecia? Elas iam para lá, eram presas, elas tinham um bom comportamento, e é engraçado que o pessoal da penitenciária falava assim, as brasileiras são muito boas na faxina, elas são muito limpas, são muito limpas. E aí, se você no link, eu tenho uma professora canadense da graduação, fala assim, gente, brasileiro é louco, ele lava a calçada, onde já se viu? Eu falei, tudo bem, né? Só brincadeira essa parte. E aí, o que acontecia? Essa mulher ficava presa lá por 2, 3 anos, mandava o dinheiro para o Brasil, para a família, dizendo que ela estava lá, trabalhando. Uhum. E aí, o que acontece? Quando ela cumpre a pena, a família não quer de volta no Brasil. Porque ela sim. que mandava o dinheiro. Aí Sim. eu falo assim, volta para lá e trabalha, mas ela não pode mais, porque isso não... ela estava presa. Então, assim, né? Então, voltando de novo ao link da questão de 2006, realmente, são crimes. Toda vez que eu vou na cadeia, você só vai ver nas pessoas pobres, muito pobres. Entendeu? E aí, vou fazer o link com uma... até comentei esses dias nessa outra live, que eu fiquei... acho que foi um dos piores dias da minha vida dentro da penitenciária, que foi no Bangu, mas não foi por ser no Bangu. Eu adorei ficar no Bangu. Adorei, achei o máximo. Eu sentia mais segura dentro do que fora. Mas é o caso de uma mulher que tinha sido... o caso, assim, super rapidinho, ela estava grávida e a amiga veio falar para ela, veio falar para o marido que o filho que ela estava esperando não era dele, e aí elas brigaram, ela jogou água quente em cima da amiga e ela ficou presa. Só que ela ficou presa e ela estava grávida de uns 3, 4 meses. Ela tinha filho, né, na rua, e ela foi presa. E aquele dia, a criança já tinha nascido, tinha 6 meses, ela não tinha sido nem julgada. E a juíza falou para ela com todas as letras, você está presa porque você é pobre. Você está presa porque você é pobre. Então, assim, quem que está preso por tráfico? Quem que está preso é a população pobre. Pobre e negra. Né? E tem muito pobre branco também. Mas, assim, é uma questão de segregação. É muito difícil. Então, a mulher, ela sofre muito, muito mais. Com a questão dos filhos, com a questão do abandono por parte do parceiro, né? E, por outro lado, também eu tenho que dar crédito para a minha categoria, dizer o seguinte, que muitas mulheres cresceram no tráfico. E, sabe, a mulher como um toda cresceu, né, na nossa vida, na sociedade. E ela no tráfico também cresceu. Né? Ela cresceu, então ela não queria ser mais aquela mulher que cuidava da boca. Agora ela é a dona da boca. E fui e peguei. Eu tive uma mulher que ela disse assim, eu estou presa por ambiciosa, porque eu tinha minha boca, mas eu tinha que ele trabalhasse para mim, mas eu não queria que o cara ganhasse dinheiro em cima de mim. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar as questões práticas e reais. Né? Tem mulheres que realmente vão por causa do parceiro, mas tem mulheres que cresceram no tráfico, mas também tem mulheres que era a única opção, como também já tive casos de falar, essa é a minha única opção. E aí eu fico pensando em uma mãe, não, em uma pessoa, não vou dizer uma mãe, mas uma pessoa que é responsável minimamente pelos seus filhos, que você não tem o que dar de comer, e tem alguém na porta falando assim, leva aí para mim, como eu tive uma mãe que me disse isso, eu não quero, mas eu não tenho comida. Ela ficou presa e a família vendeu tudo, geladeira, fogão, tudo, para conseguir tirar ela da cadeia. E ela falou assim, não tenho nada. E o povo está me chamando para eu fazer uma carreira, para fazer um... que eu faço? Me ajuda. Eu falo, mas eu não tenho como te ajudar. Vai na assistente social, mas não dá, até esperar, ninguém quer me dar uma chance. E aí ela foi fazer faxina, e o caso dela era de prostituição e tal. Acabou em questão de morte, era um velhinho, e eles deram Viagra pro velhinho, o velhinho morreu, sabe? Aquelas coisas que você fala assim, isso pode acontecer. E aí reconheceram ela e o cara mandou ela embora. Ela estava fazendo faxina. E aí ela disse, e agora o que eu faço? Então, nós temos esse tipo de mulheres, temos aquelas mulheres que dizem que são a questão de droga, no questão de
elas têm problemas com drogas e acabam roubando, acabam, né, para sustentar o vício. Tem as mulheres que cresceram, então não dá para colocar todo mundo em um pacote só, mas certamente a mulher, ela sofre muito, muito mais. E eu não sei se você já atendeu, né, ou já teve algum cliente, é muito interessante, porque quando você vai falar, pelo menos quando eu vou falar com algumas mulheres, eles falam assim, a senhora tem como falar para mim, como que estão meus filhos? Você tem como ter alguma notícia? Você fala com um homem e fala assim, você sabe da minha sentença? Você sabe como que tá? É outra Exatamente. coisa, né? Exatamente. A perspectiva é outra. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão que a gente não pode passar ao largo, né? Porque, assim, o direito penal, ele parte de uma premissa de que essa pena teria, em tese, duas funções. A nossa lei, explicitamente, defende que a pena tem duas funções. Uma de retribuir, né? Uma de tentar devolver de alguma forma, é a pena como castigo, sem dúvida nenhuma, mas, sobretudo, é aquilo que a lei de execuções penais promove, ao menos no discurso, é de que a pena deveria servir para evitar novos crimes. Essas pesquisas que você faz, revela isso? As mulheres são estimuladas pela pena a deixar a criminalidade ou não? Sinceramente, assim, né? Eu agora, né, que você falou, eu estou na questão da educação, no departamento de educação. Assim, né? Eu vou tentar ser simpática. Como você quer ressocializar uma mulher para ela não voltar novamente se você trata ela como um animal? É animal no sentido assim, você está em uma cela com 5 ou 7 outras pessoas, você não tem direito de poder ir, não tem escola para todo mundo, são pouquíssimas as mulheres que conseguem um espaço no cantinho de trabalho, né, de poder trabalhar. Eu vou me ressocializar desse jeito, e eu estava até conversando, não sei se foi com você esses dias que eu falei, não sei quantos de vocês conhecem Piraquara, né? A gente foi fazer uma pesquisa, que a gente conta depois sobre os filhos. Então, da saída da penitenciária até a estrada, eu não sou muito boa em questão de distância, mas deve dar uns 2, 3 quilômetros de terra para chegar na estrada, para ver se você consegue um ônibus. E eu já tive relatos de pessoas que falam assim, que a mulher teve o alvará de soltura 5 horas da tarde, com um filho no colo, andar todo esse trajeto, e eu tenho certeza absoluta que a mulher saiu andando falando assim, eu vou lutar por ser uma mulher melhor, eu vou procurar um emprego. Poxa, nem eu faria isso, fica muita raiva. Como uma criança de colo. Sabe, assim, eu fico muito revoltada porque, assim, eu não posso acusar porque eu não tenho provas, mas todos os juízes dão alvará 5 horas da tarde? Não dá 5 horas da tarde. Não, claro que não. Entendeu? Então, assim, aí tem uma questão de punição além disso. Uhum, E aí, o dia que eu também estava, eram acho que umas 10 horas da manhã, o mocinho tinha conseguido o alvará, porque você consegue reconhecer o cara que pegou o alvará, tá de chinelo, com a sacolinha plástica, com a roupa que ele tem, indo para a estrada. E eu falo assim, gente, não estou falando que chegue uma limusine e levar ele, mas dá um mínimo suporte para você conseguir ir para frente. Então, assim, eu não vejo que as mulheres tenham um trabalho de como que as pessoas fariam isso para ela conseguir entrar na sociedade novamente. Eu acho que, se eu não me engano, acho que é uma questão, alguma entidade religiosa que faz isso, né? Que ajuda as pessoas que não têm para onde ir. Mas eu você brinco, tem quem vai pensar nesse preço? sem dúvida. Sim, esse é um problema muito sério. Você tem algumas estruturas como conselhos da comunidade, em alguns lugares, que prestam algum tipo de auxílio, enfim. Mas é um auxílio precário, da forma como conseguem, e dentro daquilo que é minimamente possível, né? Você citou algo aí que vislumbrou, né, uma mulher, então, saindo em liberdade com o filho no colo. Esse é outro dado que me chama a atenção.
oficialmente, eu vou dizer exatamente o dado oficial. O Brasil tem hoje 1.446 crianças no cárcere com suas mães. Essa é uma questão, essa é uma questão muito, muito, muito complicada, né? Isso é algo que a gente tem que debater. Você que é super mestre aí no desenvolvimento humano, que tipo de consequência essas crianças podem ter na vida futura delas, né? Com essa proximidade do cárcere desde que nascem, né? Então, aí nós temos esse problema tão sério, porque assim, eu sempre falo, né? Quando a gente pensa em criança, a gente fecha o olho e pensa nas pessoas que a gente conhece, nos filhos que a gente conhece, tá? Então, assim, quando eu vim para Curitiba, eu cheguei aqui em 2013, a penitenciária, ela tinha as crianças até os 6 anos de idade. Então, as crianças podiam ficar com a mãe até os 6 anos de idade. E para mim não fazia o mínimo sentido. No Rio de Janeiro, ficavam até os 6 meses. Então, assim, eu vou contar, a partir dos exemplos, a gente vai conseguir discutir o que é melhor ou pior para a criança. E, por incrível que pareça, foi a pergunta o dia da minha defesa de tese. Gabriela, dentro ou fora as crianças? Difícil? Difícil. E aí, eu vou dar os 2 exemplos para a gente discutir dentro ou fora. Então, assim, quando eu fui no Rio, no Bangu, então foi um dos dias que foi muito difícil também para mim, porque era o dia que as crianças tinham que ir embora para a rua. E a mãe ficaria presa. Então, o Bangu tem uma creche, né? Que é, não esqueci qual é o nome. Então, as crianças ficam com a mãe até os 6 meses de idade. Então, assim, é um galpão enorme. Na época que eu fui, era um galpão enorme. Cama, berço, cama, berço, cama, berço. A mãe faz comida, a mãe faz tudo. Dá 6 meses, a criança tem que sair. E a mãe volta para a penitenciária. Beleza. Essas crianças, elas saíam com enxoval, tá? Com enxoval. Então, assim, leite ninho, roupa, para ir para a rua. E aí tinha uma senhorinha que eu não vou esquecer, né? Aquela mesma mulher que a juíza falou, você tá presa por ser pobre. Uma senhora extremamente simples, muito simples, toda magrinha, pequenininha e tal. E a juíza pergunta assim, a senhora mora com quem? Ah, não, eu moro meu marido e os outros 2 filhos da presa e meu filho. E a senhora mora onde? Ah, nós moramos em 2 cômodos. Mas não tem problema, ele vai estar. Ela vai estar muito bem cuidado. E aí você fala, aham. Essa criança ia para 2 cômodos, com mais 5 ou 7 pessoas. E ninguém vai falar, saber para onde essa criança foi. Esse é o primeiro. Beleza. Aí eu veio para o Paraná. Aí, na época, quem administrava a parte da creche era o Grupo Maristas. Então, você tinha muitas crianças. Eu realmente não cheguei a ver as crianças com 6 anos, mas eu fui banca de um doutorado. De criança que nunca tinha visto cachorro, de criança que ficou sempre presa, de criança na hora que entra, vamos fazer revista, todas as crianças levantam a mãozinha e ficam com as mãos na parede. Pensando assim, friamente, as pessoas falam assim, Gabriela, não, dentro ou fora? Dentro, aí tem mais uma função, mais uma situação. Eu fui para Pernambuco e uma mulher comentando de uma criancinha também que morava com a mãe dentro da cadeia, mas que tinha um cara que queria muito a guarda da criança, que na teoria era o pai da criança e tal. E eu, como trabalho na forense, falei assim, peraí, como que esse cara aqui, essa criança, vocês já fizeram teste de DNA? Esse cara é realmente o pai dessa criança? Aí eu comecei... Aí a mulher ficou assim, sabe, atordoada de tantas perguntas que eu fiz. Aí eu te falo, nesses 3 casos que eu vi, criança dentro. Porque dentro o sistema está olhando.
fora, eu não sei para onde ela vai. Alguém vai perguntar se essa criança se perder, se foi roubada, se foi traficada. Alguém vai perguntar? Não. É difícil a resposta. Agora, se nós temos um sistema que eu vou conseguir acompanhar essa criança, sem problemas. Mas ninguém acompanha. Ninguém acompanha, ninguém quer nem saber. Veja, Gabriela, nós temos um princípio constitucional, né? Está previsto lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, que diz assim: nenhuma pena passará da pessoa do apenado. Né? O que nós chamamos de princípio da personalidade da pena. Ou seja, a pena não pode recair sobre outras pessoas que não o próprio apenado. E quando eu ouço, então, esses dados, e é uma realidade que, infelizmente, a gente conhece, né, a gente percebe que isso é um discurso absolutamente vazio. Né? Um princípio constitucional absolutamente vazio. Porque como dizer que essa pena, então, não ultrapassa a pessoa do condenado? Né? Você está me relatando aí impactos tão importantes a ponto de dizer que o fator de proteção é maior para a criança dentro do cárcere, junto com a mãe, do que fora do cárcere. Né? Então, isso é cruel. Não tem outra palavra, né, para dizer. E aí a gente já está violando um outro princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que veda a aplicação de penas cruéis. Uma pena como essa, sem dúvida nenhuma, eu não consigo enxergar de outra forma, senão sob o prisma da crueldade, né? Difícil. É um tema muito É espinhoso. muito triste. Aí quando eu fui, teve um evento, e o pessoal falou assim, mas como assim? Você vai dizer que a criança está melhor dentro ou fora? Eu falei assim, não, tá bom. Então vamos deixar fora. Tá? Eu não estou... o correto seria ela estar fora, ela ter um sistema de proteção, isso que é correto. Isso que é correto. Eu saber que essas crianças vão ficar para fora, que vão ter alguém que vai cuidar por elas. Não tem isso. Então, eu pelo menos tenho garantido que lá dentro elas não vão ser maltratadas, elas não vão sofrer mais maus tratos do que teria dentro. E aí não tem muito a ver com a questão do sofrimento das crianças, mas eu brinco que se qualquer lugar que eu vou fora do país, eu falo para as pessoas, me leva na cadeia? Eu acho o máximo ir para a cadeia fora do país. E eu acabei indo, eu estou tendo um projeto com a Angola, uma universidade em Angola, eu acabei indo para uma cadeia em Angola. E foi, assim, uma experiência incrível. Incrível. Muito diferente ou não? Muito. Muito diferente, mas aí por questões de raça. Muito diferente, Uhum. porque, assim, eu nunca tinha visto na minha vida, vai soar estranho, né? Mas tem a ver com tudo isso. Teríamos 1000 presos, só que todo mundo lá é negro. Tipo, o diretor e as prisões lá não são dirigidas por... Elas são militares. Entendi. Quem dirige as prisões são militares. Então, o general, não sei o que... Então, a gente entrou lá, né? E eu fiquei, assim, receosa e tal. Mas quando eu entrei, e eu sempre pergunto, né? Prisão, meu ponto é mulheres e crianças. Cadê as mulheres? Onde estão as mulheres das crianças? Aí eu fui, né? Com muito, muito medo, porque lá eles têm febre tifoide. Ah, sim. Né? Então, assim, um problema bem complicado, assim, uma situação bem complexa. Uma questão de... A comida estava em balde, sabe? A balde de pintura. Uhum. A comida estava desse jeito para as pessoas comerem. E eu entrei e tinha uma criancinha de 1 ano e meio. E os X, as mulheres de lá, a maioria estão presas por assassinato contra o marido. Uhum. Tá? E quando você vai olhar, na verdade, é questão de violência doméstica. Sim, com E aí certeza. acaba se defendendo, mas, né, o país lá é um país bem complexo. Bom, daí eu cheguei lá, né, eu me lembrei da crueldade com as crianças, que existe outro tipo de crueldade. Aí eu entrei e eu sou apaixonada por criança, aí eu fui lá brincar com a criança, sem encostar, pelo medo, né? Elas estavam todas manchadas, né? Tem marca de, sei lá.
E atrás de mim entrou uma colega. Aí, beleza, eu comecei a conversar, a criança, oi, não sei o que, não sei o que. Ele me olhava. Quando a minha colega entrou, essa criança foi se grudando na mãe, assim, sabe? Assim, grudando, 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 assim. Eu não estava entendendo, porque ela estava atrás de mim. Aí a minha amiga disse, eu acho que melhor eu saio. Eu falei assim, tá, mas eu entendi. E eu só fui entender depois. Você sabe o que aconteceu com essa criança? A minha amiga é branca de olho verde. Ela nunca tinha visto uma pessoa branca. Ela se assustou. Porque nunca tinha visto uma pessoa branca. Incrível. Incrível. Sabe, assim, uma coisa que você fica assim, é outro mundo. Mas veja, né, Gabriela, você me relatando que aqui, crianças encarceradas aqui não conheciam um cachorro, né? Entende? E, sabe, assim, eu me lembrou, eu sei que não estava muito no contexto, mas eu fiquei assim, o que crueldade, assim, né? Tudo bem, Angola, 99% da população é negra, mas você vê um branco ou outro, vê muito chinês, mas, Televisão, né? Não sei. né? Tem Aham, outro contexto. claro. Então, assim, e aí quando você fala assim, olha, tem repercussões para essa criança, eu não sei te dizer, porque quando a gente pensa assim, que criança a gente está pensando? De que criança a gente está pensando? Tem muita criança que vai acordar o dia e não vai ter o que comer. Uhum. Tem criança que vai acordar apanhando, tem criança que vai acordar sendo uma... Assim, eu estou sendo bem ruim. Então, qual criança nós estamos falando? Por que eu te fiz essa pergunta, Gabriela? Eu tenho uma observação, é uma questão, e aí uma observação do advogado, eu não sou cientista, né? Quando a gente fala em observação com uma cientista, como você, a gente tem que ter cuidado, né? Sem nenhuma técnica de observação, mas é uma percepção que eu tenho ao longo da minha jornada aí na advocacia criminal, é de que o sujeito, quando é preso pela primeira vez, principalmente o jovem, né? O advogado vai falar com um jovem preso e ele está desesperado. No primeiro dia de prisão, ele diz para o advogado assim, pelo amor de Deus, me tire daqui. Eu vou morrer se eu ficar aqui dentro. Eu não pertenço a esse mundo. Né? 10 dias depois, ele vai te perguntar, olha, tem previsão para eu sair? Tá difícil, né? Enfim. Infelizmente, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, ele aprendeu que ele sobrevive ali. E muitas vezes, a depender da condição social pré-cárcere, né, ele se sente mais acolhido ali. Ele se sente Sim. mais pertencente àquele mundo do que ao mundo que nós chamamos, né, de sociedade estruturada. Então, esse costume, né, esse acostumar-se, melhor dizendo, com a situação prisional é que me chama a atenção em relação às crianças, né? A criança que desde cedo habita esse ambiente, né? O cheiro do cárcere, O né? cheiro, o Nós cheiro, o cheiro. tem um cheiro. Tem um cheiro, eu sempre falo isso, gente. Você muda de, né? Sai de um estabelecimento prisional, vai para o outro, o cheiro é o mesmo, né? Isso é uma coisa que chama a atenção, enfim. Então, é nisso que eu me pergunto, sabe? Esse acostumar-se desde cedo não seria um fator de impulso, digamos assim, para que esses jovens no futuro retornem, e aí não mais na condição de filhos de encarcerados, mas sim de encarcerados oficialmente, né? Então, até a pesquisa que a gente está conversando, eu acho que assim, tem duas coisas importantes. Uma coisa que você disse para mim que eu sempre falo, cadeia tem cheiro. Cadeia tem cheiro. E não é por ser suja, não tem nada a ver com isso. Porque eles são extremamente limpos. Pelo menos todas as prisões que eu fui, elas são extremamente limpas. Cadeia tem cheiro. Se ele vai se acostumar a isso ou não, eu acho que são duas questões diferentes. Eu acho que tem mais a ver com a relação que você tem mundo fora. O que você tem de possibilidades? O que você tem de... Volto de novo, o meu fator de proteção, o meu fator de risco. Né? Porque assim, tá bom, realmente, né? Até a gente ia conversar. Ir para a cadeia, ficar na cadeia. Eu vou fazer um exemplo muito esdrúxulo, mas talvez
consiga nos ajudar. Uma situação determinada X, eu estava trabalhando com uma família, no mestrado, e eu sou né, coisas da Gabriela, eu adoro papelzinho do supermercado, sabe? Que vem as ofertas, eu acho mais. Eu adoro papelzinho do supermercado. Aí eu peguei o papelzinho do supermercado, tava com a mulher assim, e falei assim, nossa, o atum está em promoção. Ele olhou para minha cara e falou assim, atum? Falei, o atum tem promoção. Aí ela disse, sardinha? Eu disse, não, atum, sabe? Também, não, mas antes dela falar sardinha, eu falei assim, aquele negocinho que o peixe vem na latinha, e vem um peixe e tal. Aí ela, sardinha. Eu disse, não, atum. E ela disse, eu não conheço. Acabou comigo. Coisas tão simples. Entendeu? Então, tipo, como que eu vou dizer que isso é melhor se eu não conheço outra coisa diferente a isso? Isso. Entendeu? Então, assim, vai ser ruim, vai ser bom? Nós que estamos em uma situação diferente, realmente. Imagina, isso não vai ser bom, mas nós temos uma outra concepção. Mas para quem conhece unicamente sardinha, essa é a minha vida? Tem alguma outra opção? Por isso que eu falo que eu tenho que... Não tem. Sabe? É isso que faz. Então, não, mas que horror. Você tem, né? Eu brinco para as minhas alunas da psicologia, quando dá psicologia, falo assim, olha, vocês têm que aprender todas essa abordagem. Porque como que você faz dizer que você gosta do comportamental se você só viu o comportamental? Como você tem que ver, né? E aí eu brinco e falo assim, quando você vai na sorveteria, você diz, eu quero sorvete de coco. Mas você não experimentou de pistache, porque você não sabe. Sim, sim. Sendo bem esdrúxula, de uma maneira bem... É outro mundo. Então, pra gente, fica assim, nossa, mas como assim? Mas você não conhece. Você não conhece. Então, isso que nos resta a nós, que estamos do outro lado, mostrar existe uma possibilidade, sim. Existe uma chance, sim. Existe um outro mundo que vocês podem fazer. Né? Então, vamos tentar mostrar para essa criançada que existe outro mundo, que existe uma outra possibilidade. Não é só esse. Tem gente que tem, mas tem gente que não. Então, é julgar uma coisa que não dá para ser julgado. É verdade, é verdade. Entende? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Veja, é por isso que eu digo que nós do direito não podemos nos acomodar nunca em enfiarmos as cabeças nos nossos livros jurídicos e achar que assim nós vamos aprender efetivamente a enfrentar os problemas sociais, né? Os problemas que se apresentam, especialmente no direito penal. O quanto nós precisamos dessas experiências, né? Dessas vivências que vêm das outras ciências. E isso é importantíssimo, importantíssimo para nós. Eu lamento muito, né? Porque o nosso tempo voou aqui e eu não... Nossa, foi, já foi uma hora. Eu sequer consegui chegar na pesquisa de observação, que eu sei que você está fazendo. Mas eu acho que eu consigo. A gente faz o intervalo do negócio, eu pego uma água e a gente termina, não tem problema. Pode ser? Faz. Ótimo, ótimo. Então tá bom. Então deixa eu ver aqui como é que nós fazemos aqui para encerrar e eu já retorno para a gente falar dessa sua última pesquisa, porque ela é fundamental. E aí eu vou poder, inclusive, saudar aqui tanta gente que entrou, uma audiência extremamente qualificada que nós tivemos aí hoje. Que legal, claro. Muito bacana. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer vou encerrar aqui essa, ou até nós podemos seguir deixa eu só perguntar qual é o procedimento aqui do encerramento aqui. Nós já vamos encerrar, então. Gabi, só deixa eu mandar um abraço, então, para o doutor Jorge Arevalo. O doutor Jorge Arevalo é magistrado na Argentina, está nos acompanhando aqui. Professora Jocelaine Moraes, professor Roberto Auríquio, professora Melissa Piloto, professor Felipe Alcuri, professora Patrícia, Vanessa que inclusive, a minha Vanessa, né? Inclusive fez perguntou aí, a minha Vanessa, né? Perguntou sobre a repercussão dessas crianças no futuro delas, né? A doutora Otamir Martins, que
aqui, inclusive, fez um comentário sobre meritocracia, né? Que a sociedade precisa se perguntar um pouco mais sobre o que é meritocracia diante de uma realidade como essa. Muito obrigado, então, doutor Otamir Martins, doutora Laís, doutora Sediane, a Carol Camargo também fez uma pergunta aqui muito interessante sobre as mulheres inimputáveis. Depois a gente tenta responder todo mundo aqui, mas vamos fazer isso? Se você me permite, eu vou abusar um pouquinho mais, então. Claro, De vamos você. sim. Eu sei que você está aí gripada, lutando, mas o papo está muito bom. A gente encerra aqui. Eu quero saber um pouco mais dessa tua outra pesquisa. Pode ser? Claro que sim. Legal. Valeu. Daqui Vamos a pouquinho. encerrar e já voltamos. Tá bom.